Estamos, bom dia, no planeta Terra. Chicaramanini, interpretação, Deus está comigo. Bom dia, amados, desejo que Deus esteja convosco. Hoje é quarta-feira, dia 6 de 10 de 2021 e são, vamos dizer, 13 horas. 13 horas, mais ou menos. O Senhor Espírito Santo está comigo e me tem ensinado, porque eu sou seu discípulo. O título da mensagem é O Marido e a Esposa, e o hino é o 231. Aleluia, glória ao Senhor. O título é A Cidade Celestial. Existe um rio para além do espaço, lugar de paz e amor, onde não entram rancor nem cansaço. Nem as lágrimas têm lugar, nem a dor. Existe uma árvore da vida onde as aves do céu vêm pousar, e almas passeiam enternecidas no silêncio e alegria desse lugar. Existe uma cidade celestial onde não falta luz nem felicidade, para gozar as delícias de algo sem igual, onde todos se amam em fraternidade. Existes tu e o teu eterno amor, está-se a referir a Deus. Nesse reino sem par, cheio de luz, darás aos corações o pão e o lar, aqueles por quem morreste, Senhor Jesus. Aleluia. Portanto, vamos agora ler a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus, mas tem que apanhar as suas gráficas. Glória ao Senhor. Aleluia. Bendito é o Senhor eternamente. Amém. Deus é a causa necessária, é a fonte da vida. Eu tive um pai, o meu pai teve o céu e o céu, até que chegaram ao primeiro homem. Então, quem é que fez o primeiro homem? Não tinha mãe nem pai, mas o seu pai era Deus. Deus o criou, criou o seu corpo, soprou nas suas narinas o fogo da vida e ah, pronto, eles amavam a Deus. Só que depois o inimigo tentou tirá-los dessa comunhão com Deus. E eles desobedeceram, Deus disse para não comer, e eles comeram, e pronto, foi necessário Deus mandar o Senhor Jesus, que já era simbolizado pelas túnicas de peles que Deus tinha dado à Eva e ao Adão, e, e simbolizavam o Senhor Jesus que havia de vir para morrer em nosso lugar. Então, ele foi chamado por João Batista, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E assim, agora eu recebi Jesus como Salvador e eu que estava desempregado havia 4 meses, não conseguia arranjar trabalho. Alguém me ensinou estas palavras: Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Isto foi no domingo, na segunda-feira já tinha emprego, fui ganhar 4 vezes mais. A partir daí, Deus continua a abençoar-me e Ele, que é o mesmo ontem e hoje, eternamente não para de me abençoar. Eu é que preciso ter mais fé, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. Então, por essa razão, vamos ler aqui a palavra do Senhor, que é Malaquias 2, 14, 17. Como eu disse, o título é O Marido e a Esposa. Glória ao Senhor. Então, o profeta disse, é o profeta Malaquias, o profeta Malaquias disse, e dizeis, porquê? Porque, e dizeis, porquê? Porquê é que me acontece isto e aquilo, não é?
como as pessoas costumam dizer, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele, Deus, somente um, e não fez Deus somente um, ainda que lhe sobrava o espírito. Deus podia ter feito isso, um só. E porque somente um, ele buscava o alvo de Deus era uma descendência de pessoas que o amassem de livre vontade. Então Deus buscava uma descendência para ele mesmo. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua roupa. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com vossas palavras e ainda dizeis em que o enfadamos. É isto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desse é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Diz o profeta. E vamos ler em Salmos 34, 7 a 8. O anjo do Senhor, o anjo de Deus, acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Isto faz-me lembrar também o Moisés. Ele aproximou-se de uma árvore que estava a arder. E então ele aproximou-se e viu-se que a árvore não se consumia. Era uma sarça. A sarça não se consumia. E quando ele se aproximou, ele ouviu a voz de Deus que lhe disse: tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E ele temeu muito, mas a palavra de Deus explica que foi o anjo do Senhor que estava ali como um fogo. Glória ao Senhor. Aleluia. Então, vamos ler em 1 Coríntios 7, 13 a 6. O marido, diz São Paulo, pague à mulher a devida benevolência. O que é benevolência? É bondade, tolerância. O marido paga à mulher a devida benevolência e da mesma sorte, da mesma maneira, a mulher ao marido paga que seja bondosa e tolerante. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. Ou seja, devia ser assim, né? A mulher não devia ter poder sobre o seu próprio corpo, mas ficava pior, este texto está melhor. Então diz, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no, o marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. O dever que os cônjuges têm de ajudar um ao outro, é isto que o apóstolo se refere. Portanto, são espíritos, o homem e a mulher, cada um é um espírito, só que tem corpo feminino e outro masculino. Mas o dever espiritual é que os cônjuges devem ajudar um ao outro. Há um que esquece de um copo em determinado lugar e o outro vai e põe no lugar e não critica. O São Paulo diz: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo. O que é privar? É, então, sair e dizer vou aqui ou ali, e depois leva mais tempo do que devia levar, etc. E o São Paulo diz: não vos priveis. Quer dizer, somos um do outro.
os cônjuges, o marido e a esposa, são um do outro. Diz São Paulo, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo. O que é consentimento? É permissão, autorização. Tira, olha, vou aqui, vou ali, tal, e obrigado porque abriste a porta, fizeste isto ou aquilo. Então São Paulo diz, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, também não é sempre, né? Para vos aplicardes ao jejum e à oração e depois ajuntai-vos. Ou seja, o São Paulo continua a dizer, né? Se não por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicares ao jejum e à oração. O que é aplicar? Aplicardes é pôr-des em prática, portanto, jejuar, orar, e depois ajuntai-vos. O que é que quer dizer ajuntai-vos? Amontoai-vos. Glória ao Senhor. Eh, Depois ajuntai-vos outra vez para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O que é incontinência? É falta de praticar actos sexuais. Digo por isto, diz São Paulo, como que por permissão e não por mandamento. Vamos ler em 1 Coríntios 7, 10 a 15. Aleluia. Diz São Paulo, todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher, deve haver sempre perdão, enquanto for possível, tendo paz com todos os homens, e neste caso também com a esposa ou com o esposo. Mas os outros, digo eu, não, o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente a vida com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente a habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra maneira, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos, porque são filhos de pessoas cristãs que são chamados santos, porque nasceram de novo, recebendo Jesus como Salvador. Receberam Jesus como Salvador e nasceram de novo pelo poder do Senhor Espírito Santo. E São Paulo continua, mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão, a irmã não está sujeita à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Portanto, ser servo, obrigado a estar com uma pessoa que não lhe liga, isso é não ter paz, né? Então vou ler outra vez, diz São Paulo, mas se o descrente ou o não crente, não cristão, mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então, em princípio, a pessoa deve orar a Deus, falar com o outro cônjuge, perdoar, se entender-se, sabendo que a nossa luta não é contra as pessoas, a luta dos cônjuges não é um contra o outro, mas é contra o diabo. O sangue de Jesus o venceu na cruz. Portanto, é claro, lutar é, como é que eu vou explicar? Lutar é, sei lá, agir com violência, depois um matava o outro. Não. Falar não é a mesma coisa. Nós podemos falar com as pessoas, exortá-las, os cônjuges, exortarem-se um ao outro, lerem a palavra de Deus, orarem um pelo outro
Isso não é lutar, isso é aconselhar. Lutar é contra o diabo, com palavras de violência, né? Contra a esposa, não. 1 Coríntios 7, 16, 17. Porque, diz São Paulo, de onde sabes, ó mulher, salvarás o teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, salvarás a tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, segundo o poder que Deus lhe deu, né? Assim cada um ande como Deus lhe repartiu. Ah, ah, cada um, cada cônjuge, como o Senhor o chamou. É o que, diz São Paulo, é o que ordena em todas as igrejas. 1 Coríntios 7, 23. Diz São Paulo: Fostes comprados por bom preço pelo sangue do Senhor Jesus. Não vos façais servos dos homens. Não nos façamos escravos. Os cônjuges não são escravos um do outro, mas são pessoas que se amam e que agem com palavras de ternura, de amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Agora vamos ler 1 Coríntios 7, 25. São Paulo diz: Ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Então eu digo, Pai, obrigado, porque me tens dado a tua misericórdia, para que eu seja fiel a ti, à tua palavra. Amém. Vamos ler 1 Coríntios 7, 39 a 40. Então São Paulo diz: A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim. Portanto, viúva, né? Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Obrigado, Pai. Eu creio que tenho o teu Santo Espírito. Tu puseste o teu Espírito a mim como selo de que me vais dar o resto da herança, da tua herança. Eh, então vamos ler também Efésios 5, 18 a 25. Diz São Paulo: E não vos embriagueis com vinho. Se a pessoa se embriaga, vai para casa bêbado, um dos cônjuges, né? A mulher ou o marido, e depois lança a fazer as neiras, né? Então diz: Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Deixai-vos dirigir pelo Espírito Santo e não pelo vinho, ou por alguma bebida alcoólica. Então São Paulo continua a dizer: Falando entre vós, em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da Igreja, sendo ele próprio, o Senhor Jesus Cristo, Salvador do corpo. De sorte que, assim como a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja e assim mesmo se entregou por ela. Portanto, este amor do marido pela esposa deve ir até mesmo, se necessário fosse, morrer por ela. Então, vamos ler também em Efésios 5, 28, 33. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Glória ao Senhor. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos.
Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque o Senhor disse no princípio, deixará o homem seu pai e sua mãe, e serão os dois numa só carne, ou seja, num só espírito, em que os dois espíritos devem ser perfeitos, como Deus Pai, Filho e Espírito Santo são perfeitos. Então vou ler outra vez, diz São Paulo, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Ora, se o marido não quer que tratem mal o seu corpo, também não deve querer que a esposa seja maltratada, né? Vou ler outra vez. Assim, diz São Paulo, devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a mulher, ama-se a si mesmo. Amar é perdoar, é ajudá-la no que puder, né? Ora, diz São Paulo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Assim como eu não odeio o meu corpo, também não devo odiar a minha esposa. Os cônjuges não se devem odiar um ao outro, porque são uma mesma carne, o mesmo corpo, corpo espiritual neste caso, né? Porque somos membros do seu corpo e da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu. Vou ler outra vez. Porque ninguém odia a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a Igreja. Somos membros do seu corpo, do corpo do Senhor Jesus Cristo, e da sua carne e dos seus ossos. Isto tudo refere-se ao Espírito. Jesus disse: As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Diz São Paulo ainda: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e serão os dois numa carne, uma carne espiritual, em espírito. Assim também vós, cada um em particular, ama a sua própria mulher, como a si mesmo. E a mulher reverencia o marido. O que é reverenciar o marido? É ter profundo respeito à obediência da esposa pelo marido. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler em 1 Pedro 3, 7 a 12. Diz assim: Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas. Ou seja, o marido e a mulher devem viver na mesma casa, né? Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas, com as esposas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. O espírito da mulher foi mais fraco porque por isso é que a serpente tentou a ela e não o Adão, né? Então o espírito dela, eh, segundo diz aqui, igualmente vós maridos coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, o espírito. Sendo vós os seus coerdeiros da graça de vida. Ou seja, nós herdamos juntamente com o espírito do homem, herda juntamente com o espírito da esposa. Como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça, da vida. Obrigado, Pai, que nos deste a graça da vida eterna. E diz São Paulo, para que não sejam impedidas as vossas orações. Portanto, o marido e a esposa devem viver em concordância, em perdão, para que não sejam impedidas as nossas orações. E finalmente, diz São Paulo, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria.
Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Portanto, a bênção vem sobre aqueles que vivem assim, como São Paulo diz, repetindo, não tornando mal por mal, a injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto foste chamados. Os cônjuges devem-se bem dizer uns aos outros, principalmente o marido, bem dizer a esposa, e está a semear a ela o bem e ela vai melhorar. Os chamados para que por herança alcanceis a bênção. A bênção vem, portanto, sobre dois cônjuges, marido e esposa, homem e mulher. Quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal. A pessoa pode ter um pensamento de tratar mal, um cônjuge tratar mal o outro. Não deve fazer isso, porque diz que o São Pedro, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a língua do mal. A pessoa não deve ir atrás dos pensamentos do diabo, porque a nossa luta é contra ele. Nós temos que o expulsar. Jesus disse expulsareis os demónios. Vou ler outra vez. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refere a sua língua do mal e os seus lábios não falam engano. Tudo o que é engano é do inimigo, produz confusão. É, Então São Pedro continua a dizer: aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os cônjuges devem ser justos um para com o outro. E os seus ouvidos, vou ler outra vez, São Pedro diz, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Então, graças a Deus que podemos viver, nós cristãos, em paz, os cônjuges e uns com os outros, os irmãos. Então, vamos ler também aqui em Provérbios 5, 18 a 21. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela preciosa. Os seus seios te saciem todo o tempo e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. E porque, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha. Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e ele pesa todas as suas veredas espirituais, não é? Deuteronômio 24, 5. Quando um homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá encargo algum, por um ano inteiro. Ficará livre na sua casa para alegrar a mulher que tomou. Amém. Glória ao Senhor. Provérbios 12, 1 a 7. O que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de intenções perversas e malignas, ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a mulher que o envergonha o marido, é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios são engano. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará.
Os ímpios serão transtornados. Mas, irmãos, estamos a terminar, e graças a Deus por esta lição, que os cônjuges se deem bem e que sejam amorosos, sejam, derramem amor, palavras de amor, semeiem palavras de amor, etc. Então vamos terminar, amados irmãos. Tchau, até outro dia, no nome do Senhor Jesus Cristo.